estudar a lição bíblica da escola dominical, que será ministrada no próximo domingo, e nós estamos utilizando a revista da CPAD. Estamos estudando sobre os valores cristãos. E hoje estaremos estudando a lição número 9, que tem como título Ética Cristã e Planejamento Familiar. Repetindo, Ética Cristã e Planejamento Familiar. E o texto áureo está no livro de Salmos 127, versículo 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Eis que os filhos são herança, preste bem atenção, os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Então, filhos são bênçãos que o Senhor concede a uma família. A verdade prática diz o seguinte: gerar filhos ou não é só uma questão de planejamento familiar, mas um encargo que abrange a obediência aos desígnios divinos para a família. E a leitura bíblica em classe encontra-se em Gênesis, capítulo 1, do versículo 24 ao 31, aonde o nosso irmão evangelista Cláudio Bortoni estará fazendo esta leitura. Graças a Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 24 ao 31. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, e multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, e servosão para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente. Toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã o dia sexto. Gênesis capítulo 1, versículo 24 ao 31. Amém. O nosso objetivo nesta manhã, em estudarmos
ética cristã e planejamento familiar é conscientizar a respeito da importância do planejamento familiar, apresentar o conceito geral de planejamento familiar, compreender o que a Bíblia diz a respeito do planejamento familiar e, enfim, discutir a ética cristã e o limite de número de filhos. Porque nós sabemos que os filhos são dádivas de Deus. Contudo, a decisão de tê-los ou não, ou a decisão quanto ao número de filhos, é uma resolução que o casal cristão deve tomar em conjunto. O esposo e a esposa devem, então, de maneira consciente, fazer o seu planejamento familiar e decidir quanto ao número de filhos que devem o casal ter. O cristão, o crente, não precisa temer o planejamento familiar, pois desde que não seja feito por meios abortivos, tal atitude não é pecaminosa, porque tem muitos irmãos, muitos casais que não fazem o planejamento familiar, achando que isto é um ato pecaminoso. Mas não, o crente não precisa temer o planejamento familiar, desde que ele não seja feito por meios abortivos. Também queremos ressaltar que criar e educar filhos nos dias atuais é uma tarefa nada fácil. Por isso que é preciso pensar e orar antes, o casal, antes de tomar a decisão de colocar uma criança no mundo. E aqui o comentarista da lição, o pastor Douglas, ele nos apresenta aqui 3 tópicos para nós estarmos estudando. E o primeiro tópico, ele fala sobre o conceito geral de planejamento familiar e controle da natalidade. Então ele mostra aqui a diferença de controle da natalidade e de planejamento familiar. Então nós sabemos que o controle de natalidade não é planejamento familiar, mas o controle de natalidade é mais um procedimento de políticas demográficas com o objetivo de diminuir ou até mesmo impedir o nascimento de crianças. Então, alguns governos totalitários, eles implantam este tal de controle da natalidade. São medidas adotadas pelos governos, principalmente governos totalitários, para refrear o aumento da população de um país. Neste caso, regular o número dos filhos é visto como uma solução. O Estado diz que é uma solução para erradicar os níveis de pobreza. E, por ordem do Estado, então, o número de filhos é limitado à revelia da vontade dos pais. Isto é o controle de natalidade. E em países totalitários ocorrem denúncias de uso do aborto como solução para o controle de natalidade. Então, como igreja, nós não concordamos com o controle de natalidade que é imposto pelo governo
utilizando métodos abortivos. Qualquer forma de controle de natalidade, seja estatal ou voluntária, que se utilize de métodos abortivos, deve ser reprovada pelos cristãos, já que entendemos pela Bíblia que a partir do momento da concepção, o embrião é uma pessoa em crescimento feito à imagem de Deus. Por isso, queremos aqui afirmar que a pílula do aborto nunca deve ser usada de igual modo também a pílula do dia seguinte. Tais procedimentos, eles atentam contra a soberania de Deus, o nosso Criador, e contra o princípio universal da inviolabilidade da vida. Nenhuma mãe ou nenhum pai deveria ser punido legalmente por gerar filhos ou ser forçado a dar cabo da vida da criança ainda no ventre da mãe apenas para se submeter ao rígido controle de um governo que quer evitar a superpopulação. Isso nos faz lembrar os faraós, os Herodes de hoje, que ordenam a matança das crianças, utilizando para isso a força do Estado. Certamente estes governantes haverão de prestar contas diante do grande trono de Deus. Agora, o segundo item aqui que o nosso irmão está falando, mostrando a diferença, é sobre o planejamento familiar. No planejamento familiar, vários fatores são analisados, tais como a saúde dos pais, as condições da família, renda, moradia, alimentação, espaço de tempo entre uma gestão e outra. Então, no contexto cristão, quanto ao número de filhos, o casal deve buscar orientação divina por meio da oração. Então, planejamento familiar não é controle de natalidade, mas sim é a paternidade e a maternidade responsável. Quanto ao uso de métodos contraceptivos naturais ou mesmo artificiais para o planejamento familiar, as igrejas evangélicas preferem o método natural, mas não se opõem ao uso de métodos artificiais que não sejam abortivos. Vou repetir para que o ouvinte possa entender. A igreja, dentro da sua ética cristã, é contra o controle de natalidade que é imposto pelos governos totalitários, mas é a favor do planejamento familiar. E as igrejas evangélicas, de um modo geral, preferem o método natural, mas não se opõem ao uso de métodos artificiais, de que não sejam abortivos. Nós cremos que cristãos evangélicos das diversas matizes, denominacionais, concordam com este nosso posicionamento. Assim, portanto, meu irmão, minha irmã, o uso de anticoncepcionais para impedir a concepção não se constitui algo imoral ou pecaminoso, desde que seja para fins de planejamento familiar, não para matar uma criança, que já se sabe já ter sido gerada, ou para protelar infinitamente
a geração de filhos. Então, esta é a posição da ética cristã. Agora o nosso evangelista Cláudio estará abordando aqui o segundo tópico, o que as Escrituras dizem sobre o planejamento familiar. Glórias ao Senhor, graças a Deus. Então, esse segundo tópico, o objetivo é compreender o que as Escrituras Sagradas dizem a respeito do planejamento familiar. Então, o que as Escrituras dizem sobre o planejamento familiar? Não havendo aborto, que nem já o pastor havia dito, não havendo aborto e nem meios abortivos, não há nenhum problema com a palavra de Deus, com a Bíblia. E esse primeiro subtópico, do tópico 2, é a família e a procriação da espécie. Deus, ele abençoou os nossos primeiros pais, Adão e Eva, dizendo lá no capítulo 1 de Gênesis, versos 28, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. E após o dilúvio, disse a mesma coisa para Noé. Gênesis 9, versos 1. Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. É uma ordem universal, direcionada às gerações pré- e pós-diluviana. E sem especificar qual o fator multiplicador, nem quantos filhos deveriam ser gerados por cada família, o seu propósito ele é de encher a terra. O subtópico número 2 da nossa lição, ele fala sobre o planejamento familiar no Antigo Testamento, na dispensação da lei. Então nós vemos que no Antigo Testamento a fertilidade ela é vista como uma dádiva de Deus, conforme o salmista no Salmo 127, versículo 3, escreveu: eis que os filhos são herança do Senhor, e o seu fruto, e o fruto do ventre, o seu galardão. Então, neste contexto, ter muitos filhos era um sinal de benevolência de Deus, é sinônimo de felicidade. E por outro lado, nós observamos que a esterilidade era motivo de discriminação. Nós vemos lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 6 ao 7, que Eucana tinha duas mulheres, a Penina e a Ana. A Ana, o Senhor havia cerrado a sua madre, ela não podia ter filhos. E ela era provocada por Penina. Penina irritava a Ana, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Mas, posteriormente, o Senhor abençoou Ana e ela deu à luz a Samuel, o profeta. Nós vemos também o caso de Raquel, esposa de Jacó, que era vista como vergonha. Raquel tinha vergonha por não dar filhos. Nós encontramos isso também em Gênesis capítulo 30, versículo 1 ao 2. Então nós vemos que, em contraste a essa cultura, as esposas dos patriarcas foram estéreis e sofreram muito até que Deus lhes abençoasse. Nós vemos o caso de Sara, esposa de Abraão, que na velhice concebeu Isaque, conforme Gênesis capítulo 21, versículo 2. E aproximadamente 20 anos, durante 20 anos, Isaque orou por Rebeca. E Rebeca concebeu e deu à luz a Jacó e Esaú.
Gênesis capítulo 25, versos 21. E temos também o caso de Raquel, a esposa de Jacó, que também, após muito tempo, ela concebeu tanto José quanto Benjamim. Vemos lá em Gênesis capítulo 35, versículo 24. E o subtópico 3 tem como título Planejamento Familiar no Novo Testamento. Falamos agora do Antigo Testamento. Observem sua lição. E agora estaremos falando no Novo Testamento. Planejamento familiar no Novo Testamento. Na dispensação da graça, na Nova Aliança, a fertilidade também é exaltada. O comentarista dessa lição, ele chama atenção em que Isabel, esposa de Zacarias, gerou na velhice um único filho, João Batista, o precursor de Jesus. Enquanto que Maria, esposa de José, o carpinteiro, após ter dado à luz ao nosso Senhor Jesus Cristo, ela gerou depois 4 filhos e 2 filhas. Observamos lá na narrativa de Mateus, capítulo 13, versículos 55 e 56. Então observamos em ambos os casos a intervenção divina, bem como a diferença do número de filhos de uma casa para outra. Então nós já observamos que o planejamento familiar não contraria as escrituras sagradas. E Deus, ele não exige do homem o tamanho de sua família. Procriar é uma determinação divina, conforme Gênesis 1, 28. E o planejamento familiar, ele é um livre-arbítrio. Bom, agora nós iremos para o tópico 3, a ética cristã e o limite do número de filhos, né? E o subtópico 1 diz a questão do fator de multiplicação. Existem pessoas, existem cristãos que acreditam que se opor ao planejamento familiar é desobediência ao mandamento de Deus, ao mandamento de procriação. Ensinam que as mulheres elas devem gerar indefinidamente filhos, muitos filhos. Agora, por outro lado, nós observamos que a ciência e a biologia ela expõem a criação de Deus e mostra que a mulher permanece fértil 3 dias por mês. Todos os meses, as mulheres permanecem 3 dias férteis, indicando que não há necessidade de gerar filhos a vida toda. Sendo assim, Deus não estipula o número de filhos. O livre-arbítrio, ele faz parte do planejamento familiar. Devemos entender que a ordem de procriação é geral e não específica. Deus ele ordenou a reprodução da raça humana e não a reprodução de cada indivíduo. A ordem é geral e não específica. Agora, dentro ainda desse tópico 3 da nossa lição, que tem como título Ética Cristã e o limite do número de filhos. O subtópico 2 diz a questão ética no planejamento. Então, planejar não é pecado. Jesus ensinou sobre o planejamento. Nós vemos que Lucas, no capítulo 14, versículo 28 ao 30, Jesus ele contou essa história
dizendo: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Então nós vemos aqui o planejamento. E depois ele fala outro também, em Lucas 14, versículo 31 ao 32, qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem com 20.000. Então, a própria Escritura nos ensina o planejamento da nossa vida, o planejamento familiar, planejamento financeiro. Então quer dizer que o pecado, ele está na presunção em não pedir a orientação, e a aprovação de Deus. Podemos observar que na carta de Tiago, no capítulo 4, o escritor bíblico, Tiago 4, versos 13 ao 15, ele diz: Ei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devíeis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Então, o pecado está na presunção e não em pedir a orientação e a aprovação de Deus. A palavra de Deus nos diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas necessidades sejam todas conhecidas diante de Deus, através da oração, da súplica e ações de graça. Agora observe, uma mulher que gostaria de ter um filho, porém abre a mão de gerá-lo em virtude de alterar a beleza do seu corpo, essa mulher está caindo no erro da vaidade e do egoísmo. Isso também ocorre com um homem que gostaria de ter um filho, mas abre mão de ser pai para fugir da responsabilidade, também comete o mesmo erro. Os dois com as motivações erradas. Agora, postergar o nascimento dos filhos em prol de uma condição melhor, limitar o número dos filhos para criá-los com dignidade, criá-los com educação, com saúde, e espaçar o tempo de nascimento entre um e o outro para melhorar a criação entre eles, não é pecado. A Bíblia, ela ensina que o homem deve cuidar bem de sua família. Observamos nas cartas pastorais que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, que era um jovem pastor, 1 Timóteo 5,8, ele orienta dizendo: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Para tanto, se faz necessário consultar a vontade de Deus em tudo. Conforme Mateus 6,10 está escrito: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, o planejamento familiar é uma questão ética que precisa ser analisada à luz da palavra de Deus e discutida pela igreja. Queria também colocar um ponto aqui,
referente a este terceiro tópico que o irmão falou, que é preciso deixar bem claro que em nenhum lugar da Bíblia se estabelece uma quantidade mínima ou máxima de filhos para o casal. Não há nenhuma prescrição divina na Bíblia que estabelece a quantidade, seja mínima ou máxima. Mas alguns irmãos se opõem ao planejamento familiar e eles consideram o texto de Gênesis capítulo 1, versículo 28, quando Deus disse ao primeiro casal: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E também eles apontam o texto de Gênesis capítulo 9 e 1, onde foi dada a ordem a Noé, quando Deus queria reconstruir a humanidade após o dilúvio, que exterminou toda a raça humana, que eles também deveriam se multiplicar. Então eles apontam esses textos aqui, dizendo que o planejamento familiar é pecado e está errado. Mas temos que entender que Deus aqui, nesse texto, tanto de Gênesis capítulo 1 e 28 e 9, versículo 1, ele está ordenando a reprodução da raça humana. A raça humana, sim, deveria se multiplicar e encher a terra. Não está se referindo à reprodução, à quantidade de filhos de cada pessoa. Então, este mandamento aqui do Senhor, dado ao casal, frutificar e multiplicai-vos, e também dado a Noé, ele já está cumprido, porque hoje, no nosso planeta aqui, somos quase 8 bilhões de habitantes neste planeta. Portanto, pegar tais textos bíblicos e querer usá-los para doutrinar casais a terem muitos filhos e não só um número limitado de filhos dentro do planejamento familiar, é algo precipitado, algo que foge à interpretação, à hermenêutica bíblica. Então, ao casal e Deus caberá o planejamento familiar sobre quantos filhos desejarão e poderão ter. Como diziam nossos pais, né? Nem 8, nem 80. Então, com sabedoria, com entendimento, cada um avaliando as suas condições financeiras, deve então fazer o seu planejamento familiar. Portanto, o homem não peca pela simples limitação ou pelo espaçamento do nascimento de seus filhos. Mas ele peca, ele comete pecado quando suas motivações são presunçosas. Então aí podemos dizer que há pecado. O cristão que consulta o Senhor e aceita a vontade divina na limitação do número de seus filhos, ele é abençoado em toda a esfera de sua família. Então, que Deus abençoe a todos. O Senhor tem me abençoado com 2 filhos, o Felipe Ramos Miranda da Silva e a Daniela Ramos Miranda da Silva. E hoje a minha filha Daniela está completando mais um ano de vida. A minha bebezinha está completando 25 anos. Então, parabéns, Daniela Ramos Miranda da Silva. Você e o Felipe
foi fruto das bênçãos do Senhor e do nosso planejamento familiar. Amém.